Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no meu site padremario.com.br. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está ainda dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus diz aos seus discípulos que o seu caminho é o caminho das bem-aventuranças e que os bem-aventurados são o sal da terra e a luz do mundo. E aí Jesus, ainda dentro do Sermão da Montanha, são 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, essa grande e longa pregação de Jesus, que nós vamos ouvir esta semana, a próxima e a outra toda ainda. Logo após isso, Jesus entra nessa sessão do Eu, porém, vos digo, o aprofundamento da lei, em temas bastante centrais para a vida moral nossa, né? Jesus vai falar do ouviste do que foi dito, não matarás, não cometerás adultério, né? Não levantarás falso testemunho, e quando você for levar a tua oferta no templo e o teu irmão está magoado com você. 4 grandes pilares da vida humana, do relacionamento nosso uns com os outros. E o tema de hoje é a questão do adultério. E assim como em todas as partes do Eu, porém, vos digo, Jesus aprofunda as coisas para dentro de nós, radicaliza o que a lei de Deus tem que fazer em nós. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha e deseja possuir, já adulterou no seu coração. Aqui é o olhar consentido, né? Tem coisa que só sendo cego. E a gente louva a Deus de não ser cego quem não é cego, né? Coisa boa é enxergar. Qual é o pecado aqui? O pecado aqui é o pecado da complacência. Eu olho e agora me permito ficar no olhar, ou trazer o olhar para a fantasia, e aqui eu vou encontrar o meu prazer. Aqui eu vou me demorar, pouquinho ou pocão. Então é pecar por pensamento contra o mandamento da castidade. Eu ando preocupado porque já há algum tempo, na maioria das confissões, mas na esmagadora maioria das confissões, não se fala mais do pecado por pensamento. Às vezes as pessoas pedir perdão também, né? A gente pensa umas bobeiras de vez em quando. Aí você fala, mas o que é bobeira de vez em quando no seu caso? Isso não é matéria de pecado. Como é que eu vou absolver bobeira de vez em quando? O que é bobeira de vez em quando no seu caso? Aí as pessoas falam, a gente pensa em se matar, a gente pensa mal da vida dos outros. Que a gente é cheio de pensar mal da vida dos outros. A mulherada fala. Os homens, a gente pensa mal às vezes de um parente, a gente olha lá aquela caminhoneta nova e fala, onde é que arrumou dinheiro para isso? Mas nem por um segundo, já há bastante tempo, a gente pensa umas bobeiras, de vez em quando entra os pecados da sexualidade mais. Então, ou está todo mundo muito santo, ou está todo mundo sem o temor de Deus, né? Então, o olhar que fantasia, o olhar que se deleita no olhar. Já cometestes adultério no coração. E aí vem agora toda uma pedagogia que Jesus nos propõe, que pressupõe da nossa parte uma profunda humildade. Existem pecados, meus irmãos, que não foram feitos para serem vencidos. Sobretudo os pecados da sexualidade, como dizia São Felipe Neri, na luta pela pureza e pela castidade vence quem foge, não quem encara. Esse é o pecado que se você encarar, você perde, qualquer pessoa. Com a sexualidade humana não se brinca. Entende isso? Isso aqui é o ponto, é o calcanhar de Aquiles, assim. Você pega a Bíblia, né? Grandes homens de Deus, Davi, Salomão. Onde é que caíram? Aqui, nesse ponto aqui. Esse assunto é candente no ser humano. E aí Jesus vai dizer então, se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, ou se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, e Jesus não diz se o teu olho é pecado, ou se a tua mão é pecado, mas se é para ti ocasião de pecado. Nosso povo diz com muita sabedoria, ocasião faz o bandido, e a Sagrada Escritura diz, quem ama o perigo, nele perecerá. Então, a ocasião, se o teu olho, se a tua mão é ocasião de pecado, arranca, joga para longe, porque se jogar para perto pega de volta, tem que arrancar e jogar para longe de ti. E aí vem um discernimento, né? A partir do dom do Espírito Santo, da ciência, da sabedoria e do santo temor de Deus. De fato, é melhor perder um dos membros e ir para o céu, né? É melhor ir para o céu e na hora lá do aleluia, do glória, está todo mundo lá, os santos e anjos, Santo Antônio, dia dele hoje, né? Todo mundo com a mão para cima, assim, e eu só tenho uma mão para erguer.
É melhor ir para o céu e só ter uma mão para erguer do que tendo duas e parar no inferno e abraçar o demônio, o capeta. É melhor ir para o céu com um olho só e ver só metade dos anjos, do santo, porque desse lado aqui eu furei, eu perdi, do que tendo os dois olhos, ficar face a face e enxergar direitinho Satanás e seus demônios do inferno. O que é melhor? Isso é discernimento, e isso é temor a Deus. O que é melhor? Por mais sofrido que seja, por mais enraizado em mim que esteja, veja, queridos, o Evangelho é um convite a uma aventura na nossa vida. Nós temos que sair dessa postura de quem escuta o Evangelho e para alguns assuntos do Evangelho diz assim, mas hoje em dia, né? Mas nós que é homem, o senhor sabe, né? Mas jovem é complicado, né? Porque hoje em... Mas para que Jesus veio na Terra? Para a gente olhar para ele e falar assim, sabe o que é, Jesus? É que hoje em dia... Não dá vontade de falar assim, Jesus, desce da cruz, filho, fica aí não. O senhor está fazendo tudo isso aí, mas sabe o que é? É que hoje em dia... E tudo aquilo que o Evangelho nos revela como verdade está à distância da oração para ser alcançado, vivido. A gente tem o direito, e muitas vezes é o razoável mesmo, de olhar para si mesmo e dizer, eu não consigo isso aí, eu não dou conta, por diversos motivos, é cada um, mas veja, tudo aquilo que a gente entende, que o Evangelho nos revela como verdade, está à distância da oração. A oração alcança aquilo que o Evangelho revela. E é por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus tem que nos colocar de joelhos. Às vezes a gente ajoelha, né? E pede de um tudo, pede tudo que sonha, pede todos os livramentos de tudo aquilo que tem medo, pede a cura de tudo, de todas as dores, do corpo ou da alma. Mas a gente corre o risco de passar uma vida na igreja e quando o joelho toca o chão, nunca pediu o que o Evangelho pediu. É por isso que existem tantos escândalos, é por isso que existem tantos contra-testemunhos, é por isso que existe tanta imaturidade, é por isso que de vez em quando a gente diz assim, mas gente, vive na igreja, como é que pode ter uma língua dessa, né? Mas gente, vive na igreja, que pessoa insuportável, mas vive na igreja e não percebe. Veja, meus irmãos, é possível passar uma vida, vir na igreja e o joelho não tocar o chão, para pedir o que Jesus pede. Para pedir o que Jesus manda. Porque diante do que Jesus pede, ao invés de ajoelhar, eu justifico e digo, né, mas homem, você sabe com o que é. Mas hoje em dia, porque quando era pequeno. O Evangelho é boa nova, o Evangelho é novidade, e nós, por óbvio, somos humanos, temos carne, somos limitados, mas existe a graça de Deus, e a graça de Deus é alcançada na oração, na Eucaristia, na confissão, nos sacramentos da nossa fé. Porque é melhor ir para o céu e nessa terra aqui passar um tempo sem algo, sem uma ocasião. E aí Jesus fala da ocasião. Irmãos, nós vamos ser extremamente humildes. Humildes para isso aqui. Olha, existem algumas ocasiões que nos colocam diante de tentações que a gente não dá conta. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que parou de beber, graças a Deus. Uma pessoa que pode dizer assim, olha, há 15 anos eu não bebo, padre, eu bebia de cair, aí eu fiz acampamento, parei de beber, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas você vai ver o que na história dessa pessoa? Qual foi a maior dificuldade dela com a bebida? Foi reconhecer que ela não pode nem chegar em determinadas ocasiões, que todo mundo pode, vários podem. Passar ali no botequinho, pedir uma coxinha, um quibe, um espeto, vai tomar ali meio golinho, e com 20 minutos já está em casa, ajudando a mulher a cuidar dos filhos, tomando banho e jantar, que amanhã tem que acordar cedo. É doído para alguns homens reconhecer o seguinte, eu não posso ir no botequinho, eu só queria jogar uma sinuca, eu só queria comer uma coxinha, eu só queria tirar sarro do fulano, porque é corintiano, só passa vergonha, eu não vou tirar um sarrinho dele. Então, amigo, os seus amigos todos podem, você não pode. Essa sinuca vai te pegar. Se você pegar a coxinha, se você pegar ali o snookzinho, filho, você vai carregado para casa hoje. É a maior dificuldade de quem bebe. Essa profunda humildade. Eu não posso entrar lá, eu não posso ficar diante de certas circunstâncias, porque vai dar no que sempre deu e vai dar de novo. Ponto 1. E ponto 2. É doído admitir o seguinte. Quer dizer então, padre, que se eu for no psiquiatra, no psicólogo, fizer acampamento, o senhor rezar por mim, eu prometer para minha mulher que nunca mais, tudo isso não aguenta uma coxinha, porque a coxinha vai virar cachaça? E dói na gente acolher em nós mesmos o tamanho da nossa miséria,
da nossa ferida. Né? E aí você pega quem parou de beber, depois de ter tido toda essa luta, que requer uma profunda humildade, porque é uma derrota, muitas vezes até comunitária, familiar e social. Ser o tio que não pode dar um golinho de nada, nem um almoço de Páscoa, nada. Você não pode. É doído ser o patinho feio, né? Mas aí se essa pessoa parou e conseguiu, como é que ela continua parada e conseguida? Não pedindo uma coxinha, porque coxinha vai virar cachaça no seu caso. E aí nós precisamos nos conhecer, nos aceitar. Como dizia Santo Agostinho, conhece-te. Você precisa se conhecer. Aceita-te, não adianta revoltar. Supera-te a partir disso aí, né? Então Jesus falou do olho. O olho é a janela da alma, o olho é para onde se projetam e de onde entram os desejos. O que andamos olhando, e a gente nunca esteve, como hoje, né, num mundo tão pornográfico, tão vulgar, tão sensual, onde ninguém ajuda ninguém, muitas vezes nem dentro da igreja, né? Às vezes você olha assim, dentro da igreja, né? Eu olho, eu falo, gente do céu, ela não sabe escolher a blusa de vir na missa. Ela não sabe escolher a saia, né? O que mais ela não, o que ela sabe escolher na vida? Vamos lá, eu vou na missa. É o despertador dela, tocando. Aí ela acordou domingo, 8 horas tem missa. Está um calor, né? Geralmente no calor isso aí, né? Aí está calor, ela precisa abrir o guarda-roupa, porque esse aqui já é o soneca tocando, tem missa. E ela escolhe aquilo ali que escolheu para vir na missa. Que é para tentar os homens e causar raiva nas mulheres. E ainda vai dizer assim, mas a maldade está no olho de quem olha. Tá, e você ao escolher isso aí, foi o quê? Inspirada por quem? Pela Virgem Maria, a Imaculada Conceição? Não, né, meu anjo? Convenhamos, né? Aí vem daquele jeito. Eu olho e falo, ela não sabe escolher a roupa de vir na missa. O que ela sabe? Gente, quem erra nisso, acerta no quê? Quem erra nisso, acerta no quê? E aqui tem um problema, o problema da vaidade com sensualidade. Isso vale para os homens também, que tem uns homens que gostam de andar embalado a vácuo agora, né? Aqui tem um ponto. Pessoas assim, elas são extremamente e demasiadamente autorreferenciais, ensimesmadas. Quando o nosso corpo, quando o busto, maior ou menor, quando o músculo, maior ou menor, quando isso começa a ocupar meu tempo, porque isso leva tempo. Leva tempo diante do espelho. Você percebe, a pessoa ela não tá projetada para nada, ela está fixada e dobrada nela, no ser que está no espelho. Isso é infantil, isso é egoísta, isso é narcísico. E isso produz pecado nos outros e produz em si mesmo uma profunda insegurança. Pessoas que são extremamente vaidosas, quando você talvez vai ouvir, quando você precisa rezar, parece que você está rezando num poste, numa coisa oca. Isso causa uma erosão na alma, esse ser autorreferencial, eu sou para mim. E a pessoa passa, né, o tempo todo assim. Ó. E ela passa assim, quer dizer, o mundo gira em torno de mim. E aí fica, né? E vai ver, se gira o beijo, se injeta no beijo, se pega no beijo. Jesus amado. Então muitas pessoas estão dentro desse tipo de pecado, não é nem pela vulgaridade no primeiro momento, mas é pela extrema vaidade, né, de si mesmo. E aí Jesus então falou das ocasiões, o olho e a mão. A mão é toda a nossa capacidade de operar o mundo, de sair de si, de interagir com coisas. E aí de novo essa humildade, quer dizer então que todo o meu ser, colocado na balança, com toda a ajuda possível, vai perder para essa mãozinha? Vai perder. Você pode fazer o que for. Talvez no seu caso, se o teu celular for para o banheiro com você, você perdeu a guerra. Ele não pode entrar no banheiro com você. Essa humildade a gente tem que ter, e essa humildade vem do temor a Deus, porque é melhor ir para o céu do que ser lançado no inferno. Mas a temática do evangelho de hoje é estritamente a nossa vida moral, afetiva, a nossa sexualidade, como fruto maduro ou mais sofrido no casamento. E aí Jesus pega então e diz assim, já que ele está falando, não cometerás adultério. Jesus diz, foi dito também a vocês, quem se divorciar da mulher
dê-lhe uma certidão de divórcio, faz uma carta lá dizendo que ela é boa pessoa, devolve para o pai, mas agora virou produto de segunda linha, né? Havia muito isso no povo de Deus. As mulheres eram repudiadas e, às vezes, por situações as mais banais, se praticava o divórcio, a certidão de divórcio, da parte do homem contra a mulher. Existem histórias do judaísmo, do tempo de Jesus, documentos, inclusive, que são assim assustadores. O cara casa, dali 20 dias ele devolve a mulher, e ela já se tornou adúltera, já se tornou, entendeu? Não é mais zero o carro, já caiu a tabela FIPE. Agora quem vai casar com ela é um senhorzão que ficou viúvo, é um homem que não teve filho, aí tem a lei lá que podia ter filho, então pode pegar outra mulher para ter filho, diminuiu a mulher de tamanho. Por qual motivo devolveu a mulher com 20 dias? Não, porque o arroz que ela faz não é igual a da mamãe. Não, porque o serviço da casa, assim, por motivos dos mais banais. Muitas mulheres provaram da profunda dureza dos homens. Você não serve, você não presta. Olha a redução do amor, né? Ouvis o que foi dito. Divorcia da mulher, dá uma certidão, escreve uma cartinha lá, devolve, né? Embrulha e devolve. Jesus diz, eu, porém, vos digo. Todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união regular, ou seja, isso aí nem era casamento mesmo, você está saindo do pecado e não produzindo um. Todo aquele que se divorcia da sua mulher faz com que ela se torne adúltera. Vamos entender esse versículo aqui. Filisbina vem na igreja, se esforça e tenta as coisas. Filisbino não vale nada, cachorrão, safado, sem vergonha. Filisbino pega e pede o divórcio da Filisbina, que reza, faz novena e fala, meu amor, e as crianças, pelo amor de Deus, vamos tentar de novo, vamos conversar com o pai, vamos fazer acampamento. E Filisbino pega e vai embora. Filisbina fica para trás. Jesus está dizendo, quem se divorcia da sua mulher faz com que ela se torne adúltera. Significa então que a Filisbina é uma adúltera, ela vem na missa agora, ela não pode mais comungar? Não. Quem se casa agora com a mulher divorciada comete adultério, ou seja, vamos pegar aqui estritamente como está. O homem, podia ser a mulher, mas o homem que abandonou a mulher. Quando o homem abandona a mulher, e eles são casados legitimamente, e o matrimônio é indissolúvel, esta mulher, ela é adúltera em qual sentido? No sentido de que ela pode vir na missa, ela nem pecou, ela pode comungar, mas agora ela é adúltera em que sentido? Ela não está mais disponível para outro homem. É isso que você está fazendo com a mulher que você está deixando. Você vai curtir a vida, vai pegar as novinhas, vai ser feliz. Como dizem alguns, né? Eu vou respirar um pouco agora. Aí ele vai respirar. Né? Ele vai respirar. Sei que é isso que você quer, tá bom. Você quer respirar? Quer respirar? Compra uma mascarazinha, campeão. Ele quer respirar. Vale nada. Ele quer respirar. Então, enquanto você vai respirar, tua mulher tem mais 30 anos de vida pela frente. E ela não pode casar de novo. Ela tem que te honrar nesse matrimônio, carregar você como cruz. A feiura do adultério, aqui como Jesus coloca, não é só o mal feito com a outra que não é minha, mas é o mal feito com a que é minha, com o que é meu. Eu adultero o outro. Eu coloco para o outro uma cruz, que vai, se ele souber viver, vai santificar, encurtar, eliminar purgatório. Mas em quem causa isso, não sei se vai para o céu. Jesus está dizendo no Evangelho. E esse assunto, meus irmãos, é tão da nossa vida, né? É tão do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos, das nossas comunidades. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de uma profunda humildade nas ocasiões e que a gente entenda que tem coisa que só se vence correndo. Por quê? Porque a nossa vida, ela carrega, como disse aqui Paulo na primeira leitura, né? Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios está nos acompanhando desde essa semana, a próxima semana também a outra. Essa grande carta pastoral que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, irmãos, trazemos esse tesouro. Qual tesouro? A fé, a comunhão com Cristo, o matrimônio. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos de barro. Para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus, não vem de nós. Nós somos de barro. E às vezes a gente precisa olhar para a nossa vida e ver que nós carregamos algo de extraordinário. A gente precisa ser mais grato à vida. O adultério muitas vezes nasce de pessoas pouco gratas. Sabe? Eu merecia mais, eu não sei o quê, porque a minha mulher envelheceu, engordou, e eu ainda, padre, sabe? Eu sou homem, eu tenho lenha para queimar. Seja grato por tudo que você viveu com essa dona aí, e a menopausa chegou e acabou com tudo. Mas antes dela chegar, você não é grato por nada. Sabe, esse olhar reduzido das coisas e das pessoas.
E aí você olha talvez para a sua casa, para a sua família e vê que isso é um tesouro e que você é de barro. Mas mesmo sendo de barro, Deus te deu muito. Então ser grato a Deus, eu sou de barro e olha o que eu carrego em mim. A fé. Gente, que dignidade, que coisa linda. Poder vir numa missa, poder comungar. Pergunta para quem não pode. A dor que é, a penitência que é, a purgação que é. Na hora da fila da comunhão, a pessoa não pode levantar e entrar na fila da comunhão. Você pode, isso é um tesouro. Mas somos de barro. Somos de barro. E a nossa fidelidade é o Espírito Santo de Deus em nós. E aí Paulo vai dar muitos exemplos, não de casamento, mas do seu apostolado. Somos afligidos, né? Somos postos em apuros, somos perseguidos, somos espancados, somos derrubados. Sofremos os sofrimentos mortais de Jesus em nós e aceitamos isso para que a vida dele se manifeste em nós. Continuamente entregues à morte, diz Paulo. Foi o que ele viveu por causa de Jesus. Mas aceitamos isso para que Cristo se manifeste em nós. E aí Paulo fala de uma oblação. De uma oblação. Ele entende a importância dele na vida das pessoas. Ele diz assim no versículo 12: assim, a morte, o sofrimento, né, as pendengas da vida, age em nós, os apóstolos, os discípulos. Pedro já tinha sido crucificado de ponta cabeça, ele ia passar na espada, o outro foi apedrejado, o Santo Estevão foi cozinhado no espeto lá na grelha. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Por que tem a comunidade dos Coríntios? Porque alguém pagou um preço maior para aquilo. Isso aqui é o sentido oblativo da nossa vida. Eu sou alguém na vida de alguém. E se eu não aceito, se eu fico recalcitrante, murmurante contra o sofrimento que me cabe, a vida, a bênção não acontece na vida do outro. Então, a morte, diz Paulo, age em nós aqui. A vida que o apóstolo levava naquele tempo era sofrer demais da conta, para que a vida age em vós. E enquanto Corinto agora se reúne, faz lá os seus louvores, as suas eucaristias, né? Paulo está onde? Paulo está preso. Ó, quanto custa a fé daquele povo? A prisão de Paulo. Mas é o sentido oblativo da vida, que se a gente perde, a gente se perde. Quem perde o sentido oblativo da vida em relação ao outro, perde a si mesmo. Vira um garotão, uma garotona. Sabe, vira uma pessoa vazia, vira oca. Quem perde o sentido oblativo da vida se perde. Daí Paulo diz: sustentados pelo mesmo espírito de fé, nós cremos e falamos certo de que Jesus um dia nos ressuscitará. E aí ele termina dizendo: e tudo isso é por causa de vós. É a caridade para com o outro. Tudo isso por causa de vós e por causa da igreja. E aqui, no dizer de Paulo, no sentido oblativo da vida, tem uma expansão da nossa pertença. Quem eu sou? Eu pertenço a quem? Meu pai, minha mãe, quem casou, marido, né, esposa. Mas nós pertencemos ao reino, nós pertencemos à igreja. Aí Paulo então diz: e tudo isso, irmãos, é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas, pessoas que ele nem vai saber o nome, pessoas que nunca vão chamar ele para almoçar, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Então Paulo vive uma oblação por caridade aos outros e uma oblação por amor a Deus, para que um maior número de pessoas conheçam a Deus. É por isso que ele está dando a vida dele, apesar dele ser de barro. E aí, para terminar, voltando para o evangelho que fala do adultério. O casamento, se não tiver um sentido oblativo na cabeça dos dois, não vai funcionar. É preciso ter um sentido oblativo. Quem eu sou na vida dessa mulher, dessas crianças, desse marido, dessa casa? Quem eu sou? O sentido oblativo da vida. E muitas vezes a morte vai agir em mim para que a vida age em vós. Alguém sempre está pagando o preço um pouquinho mais alto. Quem é casado sabe disso. Casamento não é igual ir lá na lanchonete sábado à noite e pedir para dividir a conta no meio. Você chama um amigo para ir, passear, tirar férias, a gente racha. O que a gente racha? Meia meia, né? 50% eu, 50% você. Isso funciona em casamento? Claro que não. O casamento precisa de alegria, sim ou não? E às vezes o preço da alegria, da harmonia dentro de casa, um está pagando 70% e o outro está pagando 30%. E se você quiser que aquele que paga 30 pague 50, para você parar de pagar 70 e só pagar 50, vai falir, porque ele não tem 50 para te dar.
Ele só tem 30. Mas aí, às vezes, no outro assunto, casamento também precisa de organização, liderança, educar filho, gerenciar parente louco, invasivo, que dá pitaco, aí alguém precisa ser mais calmo nessa casa. E quanto custa uma família com calma? Vai rachar no mês 50%, 50%? Não, aí nesse quesito, quem pagava 30% agora paga 80%. O outro paga 20%. Ai, padre, se não é eu lá em casa. Isso mesmo, se não é você lá na sua casa. Pense bem, se não é você, vai sair de lá? O sentido oblativo da vida, pelo outro e pelo reino de Deus. E quem viveu isso, os que viveram isso, né, de modo exemplar, paradigmático, foram os santos e santas de Deus. Hoje a gente celebra Santo Antônio, né, de Pádua, ou de Lisboa, enfim, grande santo, talvez os santos mais queridos, né, da história da igreja, sobretudo no Brasil, o santo mais popular, o santo mais querido, que encontrou o sentido oblativo da sua vida mais de uma vez. Primeiro, ao querer que a glória de Deus crescesse na terra e nos corações, foi ser sacerdote, né? Ele era da família dos Bulhões, então tinha lá um pequeno castelo, um pequeno médio patrimônio, era uma família muito bem colocada. Isso já foi um grande sentido oblativo da vida dele, muito inteligente, muito bonito, muito comunicativo. Com certeza não faltou tias e tios e gente, inclusive da paróquia, assim, ai, coitado, tão novo, que desperdício, né? Então ele já fez um sentido oblativo da vida uma primeira vez. Depois de padre, começa na Europa, na Itália, o movimento dos franciscanos, né? Dos frades menores. Não se chamava franciscano porque São Francisco ainda era vivo. E um dia, perto da paróquia dele, passam 8 fradezinhos, descalços, naquela pobreza, indo evangelizar o Marrocos, e aquilo mexe no coração dele. Ele sentiu vontade também de abandonar, ele já tinha abandonado muita coisa, mas terminar de abandonar tudo e viver aquela vida. Ele era da ordem de Santo Agostinho e tinha uma paróquia. Passa um tempo, volta os 8 frades do Marrocos, dentro de uns caixotinhos assim. Foram mortos e picados, e o sheik lá devolveu, nos caixotinhos assim. Cabeça, braço, esquartejadinho, embrulhou, mandou devolver. E aí, o santo é outro tipo de ser humano mesmo, né? Quando ele viu isso, ele não falou, Deus o livre, ainda bem que eu não fui. Ele olhou e falou assim, eu tenho que ir. E fez porque fez para entrar na ordem dos frades menores, lá em Portugal. Deixou tudo, se tornou um frade, e fez porque fez para ser enviado para as missões. E foi. Deus, na sua divina providência, sabia que o caminho dele era outro, né? Para a evangelização de Portugal, da Itália, lugares da França, enfim. Viu uma tempestade no barco, e uns piriri-piriri nele, que ele quase morreu, não sabia se morria afogado, não sabia se morria dos piriri-piriri. O barco explodiu, jogou, deixaram na praia, ele quase morto lá, todo cheio de doença, enfim, devolveram ele para trás, porque como é que vai fazer a missão uma pessoa desse jeito? E aí, quando ele volta, milagrosamente sara. Mas ali ele entendeu. Então não é para mim isso aí. Ele ficou muito sentido, porque ele queria. Né? E aí vai ser frade, começa a viver a vida, conhece São Francisco de Assis uma primeira vez, né? Se tornam amigos, mas não coleguinhas, cada um vivia num lugar, né? Se viram 2, 3 vezes na vida. E vai para um convento. Chega lá, ele foi lá e com a humildade, né? Chegou lá e não ficou falando dos seus atributos todos. Ele sabia a Bíblia de cor, falava várias línguas, né? Ele era o bichão da goiaba, né? Pregava muito bem. Mas ele deu esse passo na vida, o superior do convento, que não conhecia a fama dele, falou, bem-vindo, o senhor foi enviado para estudar para o convento. Não, pode entrar, vai dormir aqui, ok. O senhor é padre? Ele falou assim, sou padre. Ah, beleza, todo dia. Tem missa cedinho, o senhor fica responsável de rezar as missas, então, para nós aqui. Que bom, Deus mandou um padre. Missa 6 da manhã. Mas naquele tempo, os dias costumavam fazer homilia. Olha que benção. É a missa dos seus sonhos, hein? Não de quem viajou isso tudo para ver, né? Mas dos outros, a missa começava às 6 horas, 6h25, já está. Ide em paz, o Senhor vos alcance. E ele ficou um tempo ali e trabalhava na cozinha, ajudava a fazer almoço. Até que um dia, na catedral da cidadezinha, teve uma ordenação de alguns frades que iam ser padres. E o cavalo do bispo lá furou o pneu, quebrou a pata, esse bispo não chega, só chegou um outro bispo, ia ter ordenação, e quem ia fazer a pregação da ordenação das primeiras não foi. Ninguém tinha preparado nada. E aí quem é que vai passar vergonha, então? Tem um aqui, vem cá, Antônio. Né? É menino novo aqui mesmo, é só para, né? Enfim, acontece, acidentes acontecem. Aí deram a palavra para ele, pregar o evangelho. Aí,
Onde é que você estava escondido? Ué, ninguém pediu para eu pregar, mas se pedir de novo, eu prego de novo, né? Isso é a humildade. A humildade é assim, você não se oferece, mas se te convidarem, você vai. Isso é ser humilde. Você não se oferece, mas se te chamarem, você vai. Aí se eu passar vergonha, seja humilde. E também não se ofereça porque é falta de humildade. Então, não chamou, você não foi. Chamou, ok. Que dia, que hora? A gente vamos. Pronto, E foi. E foi um grande pregador, né, da igreja, doutor da igreja, um grande missionário, um grande pregador de missões populares, de pregações querigmáticas, né? Um homem que era muito acessível no seu jeito de dizer, apesar dele mesmo ser extremamente culto. E de Santo Antônio ficou para nós a língua e as cordas vocais incorruptas, né? Deus deu nele esse sinal do quanto ele foi santificado pela palavra e do quanto a palavra é preciosa. Então, de Santo Antônio, do corpo dele, né, se tem lá fresquinho, língua e toda essa parte aqui vocal, né, da garganta, faringe, laringe, não sei, mas as cordas vocais estão ali, né, como grande intercessor e como grande exemplo de santidade e de uma vida que encontrou o sentido oblativo da existência e da vocação. E hoje, meus irmãos, nós queremos pedir a Santo Antônio por quem quer casar, né, e por quem já é casado. Sim, ele é o santo casamenteiro. E por quê? Né? Casamenteiro porque naquele tempo tinha-se o mau costume, em algumas regiões onde ele morava, de que o pai da moça tinha que pagar para a filha casar, pagar para a família do rapaz. E muita gente nisso foi explorada, muito casamento foi celebrado sem amor, sem temor, por outros interesses. E acontecia de muitas moças se apaixonar pelo rapaz, o rapaz apaixonar pela moça e a família ser pobrezinha. E aí, o que acontecia? O povo chegava na igreja e falava assim, ai, Padre Antônio, Frei Antônio, está sabendo da fulana? O que aconteceu com ela? Ai, está apaixonadinha lá pelo Beltrano, eles até queriam casar. Ele falou assim, ai, não vão casar? Não vai, né, coitada, ela é pobre, né, tadinha, tem que rezar por ela. Ele falava, não, tem que rezar por ela. Tem que dar dinheiro para ela. Ela não precisa de oração, ela precisa de dinheiro. E Santo Antônio fez muitas rifas, faz. E ele não deixava ninguém ficar com dó das pobres, não. No sentido, ai, coitado, não vai rezar, não. A senhora é rica, a senhora vai dar o boi para fazer a janta. A senhora é prendada, vai fazer o enxoval dela, os bordados. E a senhora mesmo vai comprar a linha, tudo, não vem me trazer despesa. E os outros, tudo que é pobre igual ela, nós vamos fazer uma rifa aqui, uma coleta aqui, vamos juntar, e ela vai casar com o menininho lá que ela vai casar. É por isso que ele é o santo casamenteiro, porque ele viabilizou muitos casamentos, viabilizando uma obra concreta. Uma moça pobre não tem dinheiro para casar, ela precisa de oração? Precisa de oração, eu sei que nem achou com quem vai casar. Ela já achou, não precisa rezar para ela. O que ela precisa? Dinheiro, aí. E Santo Antônio tinha moral, né, para pedir. Ele tinha deixado muita coisa, então ele podia pedir. E por isso ajudou muitas pessoas a casarem. E, claro, combateu muito esse mau costume. Quase foi assassinado algumas vezes por causa disso, né? Por pessoas que não queriam. Isso era do interesse da sociedade, dos homens, né? Eu caso a minha com a sua, divide a cerca do sítio. Era assim. Mas ele conseguiu tirar, né, esse mau costume, por isso pegou a fama de santo casamenteiro, e porque também pregou muito sobre o matrimônio. Então pensamos hoje a Santo Antônio que interceda também por quem é casado, né? Interceda por quem quer casar, e para que o matrimônio seja espaço e lugar do sentido oblativo da vida. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia que está lá no meu site. Se você ainda não é membro, torne-se membro acessando padremario.com.br.